Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na última quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou em segunda e definitiva votação projeto de lei do Executivo que permite a regularização de imóveis construídos ou reformados até julho de 2014. A lei modifica o plano diretor estratégico do município. O quórum mínimo necessário para aprovação era de 3/5 dos membros da Casa Legislativa em votação nominal. O painel eletrônico registrou o resultado unânime por 51 votos favoráveis. Essa lei segue o padrão da legislação imobiliária, plano diretor estratégico, lei de uso e ocupação, código de obras e faltava para completar o quarteto a lei da anistia. É a tranquilidade, a dignidade para o cidadão, ele ter o documento habite, dizendo que o imóvel dele está regular, ele pode adquirir financiamento, ele pode vender o seu imóvel com essa documentação. Por isso da importância fundamental dessa lei. O texto original, aprovado em primeira votação, foi amplamente modificado num trabalho conjunto das bancadas da Câmara. E o substitutivo do governo apresentou questões fundamentais para que fosse possível atingir o maior número de pessoas que estão em situação irregular. No caso de imóveis isentos de IPTU em 2014, com valor venal atual até R$ 160 mil, o processo é automático. Pode ser que nós tenhamos em torno de 600 mil imóveis que vão receber na sua casa uma declaração de regularidade. Acho que isso é importante, as pessoas não vão precisar ir na prefeitura, não vão precisar fazer absolutamente nada nessa regularização automática. E aí na declaratória, sim, a pessoa vai se declarar, vai dizer, olha, eu construí a mais, quero a minha regularização, e aí tem um procedimento também que é tudo feito pela internet. Com esta lei aprovada, nós não vamos cobrar os retroativos, nem de IPTU e nem do ISS, até porque nós tivemos um hiato entre 2014 e o início da vigência dessa lei, que é do 2020, que tem um prazo prescricional, ou seja, ninguém vai receber nenhum boleto de surpresa cobrando um retroativo nem de IPTU nem de ISS. Todos podem entrar até 1.500 metros quadrados. Se alguém construiu 50 metros a mais e tinha 200, ele vai pagar o IPTU e o ISS dos 50 a mais que ele construiu, se ele não for isento. E, portanto, ele vai pagar uma outorga, que é o valor que se paga, com uma punição de 20% em relação a quem construiu direitinho. Então, e essa outorga pode ser parcelada em 12 meses. A lei contempla imóveis construídos até 31 de julho de 2014 e beneficia templos religiosos, creches próprias e conveniadas que ficam isentas de taxas. O processo de regularização começa em 1º de janeiro de 2020. A matéria como essas, é lógico que ela beneficia a população de baixa renda e beneficia alguns que têm alta renda, né? Mas, no geral, o texto apresentado pelo Executivo, com algumas imperfeições e algumas discordâncias da nossa parte, ele beneficia e vai ajudar bastante pessoas da periferia. Eu lamento muito porque podia ser um momento da gente regularizar as áreas de mananciais. São construções que são irregulares, que estão em loteamento até loteamento regularizado, mas a construção está irregular. Por problema de mananciais, que aí tem que ter compensação de área, esse problema todo, e tem conflito com a lei estadual, que é dos mananciais, não vai ser possível. Olha, o projeto é importante, né? Porque vai regularizar esses imóveis que foram concluídos antes da revisão do plano diretor estratégico da cidade. Sem dúvida, Carol, um prazer participar com você, com o telespectador da TV Câmara São Paulo. É importante essa medida que foi tomada pela Câmara Municipal e com certeza será respaldada pela Prefeitura. Por quê? Porque é necessário, esses imóveis estavam em situação irregular e a Prefeitura precisava tomar uma providência. Contou com o apoio da Câmara Municipal, foi necessário um quórum qualificado, como disse, né? Logo no início da reportagem a gente ouviu aqui a Elis Marina dizer, porque é assim, são 55 vereadores, você tem que ter 3/5, né? Ou seja, você tem que ter 18 mais 18, 36 vereadores aí, ou 19, para dar 38, para que você possa ter os 3/5 qualificados para poder aprovar o projeto. O projeto passou, é importante, e a questão da área de mananciais, ela é mais problemática. Porque, primeiro que não pode, é proibido, absolutamente proibido. Existe legislação também do governo. Então, nós vamos ter que aguardar um pouco mais
para ver essas áreas de mananciais. O que não podia era construir lá. Já que construíram, então agora nós temos que aguardar a solução, né? Exatamente. A Comissão de Finanças e Orçamento realizou 2 audiências públicas para tratar de assuntos que vêm trazendo dúvidas à população. O sistema Tolegal de autorização da atividade de ambulantes e o cadastro de empresas na Anlurb. Na primeira audiência pública, a coordenadora técnica do sistema informatizado Tolegal, que autoriza atividades comerciais nas vias públicas, tirou dúvidas sobre a plataforma da Secretaria Municipal de Subprefeituras. Ele é voltado para o comércio e a prestação de serviço nas vias públicas. Para ele fazer a solicitação hoje, ele já tem que ter uma senha web e um CCM no mínimo. Qualquer portador de CPF, CNPJ pode fazer a solicitação. A solicitação é gratuita, ela tem um prazo máximo de 90 dias e o preço público a ser pago ele é calculado no final da solicitação para que a pessoa concorde ou não com o pagamento. Os ambulantes relataram dificuldades com o sistema. A Rosiane, que não sabia como renovar a autorização, vai perder o ponto em que ela vende lanches para outra pessoa. Ela descobriu na audiência que não há como renovar, mas sim fazer um novo pedido. A princípio deu tranquilidade, né? Porque a gente pode trabalhar na rua sossegado, sem correr da fiscalização, mas porém tem essa incógnita de você não saber se vai estar no mesmo ponto daqui a 90 dias. A AESU, Associação Empresarial da Região Sul, que participou das 2 audiências, afirmou que o sistema Tolegal estimula a ilegalidade. Com este ato, a Prefeitura ela concede, sim, ela amplia a possibilidade da ilegalidade, no sentido de que uma pessoa física ela pode ser cadastrada como contribuinte municipal, mas para adquirir um produto, ela teria que ter um cadastramento junto ao Estado. Então, isso nós queremos o seguinte, que faça através do microempreendedor individual, porque nós podemos, inclusive, a Prefeitura ajudar a dar cidadania a essas pessoas. Na segunda audiência pública da comissão, empresários, contadores e advogados debateram sobre o cadastro obrigatório de empresas da cidade na Anlurb, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, para relatar os resíduos sólidos gerados. O diretor de gestão de serviços da Anlurb disse que a multa prevista para quem não se cadastrar não se aplica a empresas que geram poucos resíduos. A gente não conhece quem são os grandes geradores do município. Hoje nós coletamos 12 mil toneladas todos os dias de resíduos da cidade e segundo nossos estudos, aproximadamente 1.000 toneladas desses resíduos são de grandes geradores. Resíduo que o município está coletando, tratando e destinando com o dinheiro do município, dos munícipes, que é uma obrigação do grande gerador. A AESU ingressou no Tribunal de Justiça de São Paulo com um mandado de segurança contra a medida. A AESU ela não é contrária ao cadastramento, ela é contrária à forma como foi feito o cadastramento. Tanto os empreendedores ou cidadãos que têm problema nos 2 cadastros, tanto do programa Tolegal como dos resíduos sólidos, para com os representantes das secretarias tirassem essas dúvidas, para que depois daqui a gente possa tomar outras medidas cabíveis, ou numa melhor comunicação entre as entidades e o poder público, ou também com alguma outra sugestão que a gente possa levar aqui da Câmara Municipal ao Executivo, para que esses 2 grandes programas da Prefeitura, que são bem intencionados, mas que talvez tenha sido mal feita uma má publicidade desses programas, entendeu? Gerando algumas interpretações da população, para que a gente possa resolver e fazer o bem para a cidade. 2 cadastros aí que geraram muitas dúvidas, né, da população. No caso até do cadastro da Anlurb, ficou tão polêmico isso que a Prefeitura acabou estendendo, né, o prazo para as empresas se cadastrarem. Com certeza. É preciso fazer essa organização, tanto dessa questão dos resíduos sólidos, que é fundamental, das empresas, e também dos ambulantes. A Prefeitura, em princípio, anunciou que não ia ser tão rigorosa na fiscalização. Permitiu que os ambulantes pudessem trabalhar sem ter aquela história do rapa, que chega, leva tudo embora. Agora, tem que organizar, é preciso. E aí vale o trabalho que a Câmara Municipal de São Paulo está fazendo, porque coloca mais uma vez o papel do vereador em evidência. Não só votar a lei, não só participar de votações, participar de audiências, mas fiscalizar. A Câmara tem essa prerrogativa e por isso as comissões trabalham nesse sentido.
Aí, o que ela faz? Ela chama a população para conversa. E é preciso exatamente os ambulantes estarem aqui, os empresários estarem aqui, as associações estarem aqui, porque com todos os lados presentes você chega a um consenso. Então ajuda a prefeitura a tomar uma decisão, de repente, que ainda não está amadurecida, mas vai amadurecer, com certeza. Projeto de lei que estabelece objetivos, diretrizes, estratégias e mecanismos para a implantação da operação urbana consorciada Bairros do Tamanduateí é discutido em audiência pública. Esta é a 11ª audiência que trata sobre o projeto de lei de autoria do ex-prefeito Fernando Haddad. O PL define a intervenção urbana nos arredores do rio Tamanduateí, além de autorizar a criação da empresa Bairros do Tamanduateí. As discussões envolvem os bairros da Moca, Vila Prudente, Ipiranga e Cambuci. O grande problema que foi detectado nessas audiências públicas, a questão das desapropriações da Rua Silveira da Mota, que ele está sendo tratado com todo carinho, está sendo tratado de forma especial, a questão das áreas contaminadas, a questão então da habitação, da ocupação das áreas, que é zonas especiais de interesse social. As alterações previstas no projeto foram expostas durante a audiência pública. Segundo o presidente da SP Urbanismo, as constantes mudanças urbanas na região, originalmente industrial, foram responsáveis pelo encaminhamento das novas diretrizes, incluídas no Plano Diretor Estratégico aprovado em 2014. Essas diretrizes, elas pautam basicamente a questão do adensamento populacional, buscando uma cidade compacta, o que diminui a perspectiva de mobilidade e de infraestrutura, e procura qualificar o ambiente urbano lá, de transformar. As discussões iniciadas em 2016 e retomadas agora mobilizam moradores da região do Tamanduateí. A desapropriação de terrenos abandonados para a construção de moradias sociais segue na pauta dos movimentos locais. A questão do terreno da Petrobras, não só da questão do terreno da Petrobras, outros terrenos que possibilitar a construção de unidades habitacionais de interesse social para atendimento das famílias da região menos favorecidas. Magro, o projeto ele prevê melhorias na região, mas é importante também porque ele garante a preservação do patrimônio cultural, histórico, ambiental naquela região. Sem dúvida, é uma região onde, bem foi falado na matéria, é uma região que foi industrial, hoje não é mais. Então se você pega, por exemplo, vou pegar a Avenida Presidente Wilson como exemplo. O que tem de indústria lá que não está mais lá e o prédio ficou abandonado, deteriorado. Então isso realmente, quem passa lá, está tudo abandonado, quer dizer, precisa fazer. Tem gente que precisa de moradia. Então precisa fazer essa operação consorciada, por quê? Não só os terrenos, mas as áreas que tem lá, imóveis onde já funcionaram indústrias e que hoje não tem mais nada, está simplesmente abandonado. Então precisa organizar isso. Se for o caso, demolir, construir moradia social, está tudo certo. Agora precisa fazer esse plano e chamar as pessoas. É mais um exemplo do que eu já disse anteriormente. Audiência pública, chamar as pessoas que estão envolvidas exatamente no problema para trazerem as propostas, trazerem as sugestões. Aí se chega a um bem comum, É por aí. Veja no próximo bloco, o CPI da sonegação tributária aceita a proposta da Daicoval Leasing. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.